A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Aqui quem vos fala é o pastor Edísio Meira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Mensagem da Paz. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 51 a 52, diz assim: Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, a palavra escatologia, ela tem a sua origem grega, que se subdivide em dois termos, escato e logia. Escato significa último, logia significa estudo. Resumindo, escatologia significa estudo das últimas coisas, ou estado das coisas futuras. Sendo assim, escatologia é a doutrina das coisas futuras que hão de acontecer. Na ordem cronológica dos estudos de escatologia, primeiro são os sinais que precede a vinda de Cristo. E quais são os sinais que precedem a vinda de Cristo? São os falsos cristos, os falsos mestres, as guerras, a fome, a peste, terremotos, multiplicação dos pecados, proliferação do ocultismo, decadência moral e a ciência avançada. Na ordem cronológica, a segunda coisa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Jesus Cristo se divide em duas fases. Primeiro, fase, arrebatamento da igreja. Segunda fase, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em glória. A primeira fase do arrebatamento da igreja será antes da última trombeta. Será muito rápido. Cristo virá até as nuvens. Ocorrerá mudanças na vida, na ressurreição das vidas. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados semelhante ao corpo de Cristo, e serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. O que acontecerá com a igreja após o arrebatamento? Lá no céu haverá o tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo? Será um lugar de recompensa, um lugar aonde vão ser provadas as suas obras. Vejamos alguns tipos de obras. Primeiro, ouro, que significa justiça, pureza. Segundo, prata, que significa perdão. Terceiro, pedra preciosas, que significa solidez. Quarto, humanidade. Quinto, feno, que significa alimento fraco. A sexta obra é a palha, que significa muito volume. Também ocorrerá alguns tipos de galardões. Primeiro é a coroa incorruptível, que será reservado a todo aquele de tudo se abstém.
Eles faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível reservada aos que têm autodomínio. A segunda coroa é a coroa da vida, reservada para os fiéis até a morte. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então nós vemos que a coroa da vida serão reservada aos mártires e aos sofredores. A terceira coroa, a coroa da justiça, que são reservadas aos ministros que presidem com fidelidade. A quarta coroa da justiça são reservadas aos que amam a sua vinda. E a quinta coroa são reservadas para todos aqueles que são vencedores. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz assim: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. A pedra branca são utilizadas nos julgamentos, utilizadas por pessoas especiais, utilizada pelos vencedores. Na segunda fase, a vinda de Jesus Cristo em glória. Sua vinda será lentamente, todos olhos verão. Virá acompanhado pela igreja, virá acompanhados pelos anjos. Haverá convulsões na terra, descerá sobre o Monte das Oliveiras. O povo judeu será libertado. Será um fim da grande tribulação, a ressurreição dos mártires e da grande tribulação. E por fim, implantará o reino milenial aqui na terra. O que acontecerá na terra após o arrebatamento? Haverá manifestação do anticristo e a grande tribulação. Haverá abertura dos 7 selos. Primeiro selo será o cavalo branco. Cavalo branco significa falsa paz. O segundo selo, cavalo vermelho, que significa a guerra. Terceiro selo, cavalo preto, que significa a dificuldade, os problemas e a fome. Quarto selo, cavalo amarelo, que significa doença e morte. O quinto selo, os mártires, que são aqueles que não receberão o sinal na testa. Sexto selo é a vinda de Jesus, a vinda do Senhor Jesus em glória. Sétimo selo, as trombetas. Dará início da primeira trombeta, e a trombeta há de soar. As 7 trombetas. Primeiro, trombeta. 1/3 dos alimentos será destruídos. Começa a fome sobre a terra. Segunda trombeta. 1/3 das águas dos mares apodrecem. 1/3 das criaturas marítimas morrem. 1/3 dos navios e embarcações naufragam. Terceira trombeta. 1/3 das águas doce apodrece. Quarta trombeta. Sol, lua e estrela escurecerão. Serão dias sombrios. A sexta trombeta são chefe de 200 milhões de demônios. E a 7ª trombeta, esta trombeta se refere ao milênio. E também haverá abertura das 7 taças. A primeira taça será chagas má e malignas
será uma epidemia mundial. Segunda taça, todas as águas apodrecerão, todas as criaturas aquáticas morrerão. A terceira taça será derramada, toda a água potável se contaminará. As criaturas aquáticas morrerão. Com a terceira trombeta, um terço das águas apodrecerão. A quarta taça será derramada, o calor será intenso, a falta de alimentos, as úlceras, o mau cheiro, o sol causticantes, os homens processos serão homens normais. A quarta terça, quando será derramada, haverá dores insuportáveis. A sexta taça, preparação para o Armagedon. E a sétima taça será a vinda do nosso Senhor Jesus em glória. Em ordem cronológica seguirão na escatologia o milênio, após a grande tribulação, depois que será aberto os 7 selos, será tocado a 7ª trombeta e será derramado as 7 taças, haverá o milênio. Após a grande tribulação, Cristo voltará em glória, pousará seus pés sobre os montes das oliveiras e assim iniciará o reino milenar aqui na terra. E quem será o rei deste governo milenial? A nossa Bíblia, a Santa Escritura nos diz que esse rei é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Depois do milênio, haverá o juiz final. E Cristo, a igreja estará ao lado de Cristo, Senhor Salvador Jesus Cristo. E quem será julgado nesse juiz final? São os mortos, são aqueles que morreram sem salvação. Também será os anjos caídos. Como será este julgamento? Conforme as obras, baseado no que foi escrito na Escritura, e todos serão condenados. Na ordem cronológica da escatologia, as últimas coisas que vão acontecer será o novo céu e a nova terra. Os salvos terão um novo céu e uma nova terra. Terão uma cidade de ouro, diamante e pedras preciosas. Esta cidade será quadricular. Suas dimensões, cerca de 2.500 quilômetros de comprimento e dimensões idênticas, tanto de largura, de altura e de profundidade. Se fosse dividida em ruas, daria 8 milhões de ruas de 2.500 quilômetros de comprimento cada uma. Se esse espaço fosse dividido em lotes para residências, daria um lote para cada pessoa que nasceu neste mundo, desde Adão até nós. As ruas serão limpas, transparentes, e ali não haverá noite nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, que lar glorioso para todos aqueles que estará salvo ali com o Senhor na glória.